Coloquei para gravar, tá? Tô só retomando a aula passada, então vamos lá, para ficar umas coisas claras, para não ficar confuso com até o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Só ver como que tá a espessura desse lápis. Aqui. Então, vamos lá. Cadê o... Aqui. Então, a gente estava lidando, a gente começou na aula passada, a gente viu, né? Deixa eu só ver se eu consigo fazer um negócio melhor. Aí. Para cá. Então, aqui, a gente tem o problema, o Y, né? Mas tá ficando ruim para escrever, só ver acertar aqui. Caneta. U de Y igual a zero, tá? E o x, p de x, então, em cima dessa curva, u vale f de x, tá? Certinho? Então, na aula passada, a gente viu como que a gente resolve esse problema. Olha, aqui a gente tem um problema de valor inicial, tá? Com uma EDP de primeira ordem, onde que aqui eu estou dizendo que a derivada da u com relação a y, a derivada parcial da u com relação a y tem que ser zero. E a gente foi resolver, como que eu resolvo isso? Integrando ali com relação a y. Quando a gente integra, né, integrando com relação a y, vírgula, teremos que a minha u de x e y, ela é constante com relação a y. Então, ela vai dar uma constante c de x aqui. Por que c de x? Ela é constante só com relação a y, porque a derivada é zero só com relação a y. A gente não sabe nada com relação a x. Bom, o que que eu faço? Só que aí eu vou e imponho a minha condição inicial. Qual que é a condição inicial? Eu sei que... Só um instantinho aqui. Qual que é a condição inicial aqui? Só deixa eu ajeitar, vira e mexe, isso aqui fica saindo fora do lugar. Eu tinha que descobrir um jeito de fixar isso aqui. E aqui, ó. Só um instantinho, deixa eu apagar isso aqui. Isso. Então, gente, a gente impõe a condição inicial. Minha condição inicial diz que a f de x, tá? A minha solução em cima da curva UX, P de x, é f de x, mas ela tem que satisfazer com essa... a minha u de x e y vale isso, né? C de x. O que que eu obtive aqui? Então, a C de x é igual a f de x, tá? Daí, u de xy tem que ser igual a f de x, com f pertencente às funções de classe C1, né, não C2. Só deixa eu apagar aqui.
f é uma função de classe C1 em R2, tá? Porque a gente está fazendo esse problema aqui em R2. Ou seja, por que eu preciso que seja C1? Foi como eu tinha dito para vocês, né? A minha solução tem que ser, estou procurando soluções clássicas, né? Solução clássica, então se eu tenho uma equação de primeira ordem, eu vou precisar que a minha solução seja de classe C1, se for de segunda ordem, classe C2, se for de terceira, classe C3, e assim por diante, tá? E além disso, pessoal, a gente já tem aqui a solução, ela é única, porque se eu tenho outra solução do meu problema aqui, ela vai ter que ser necessariamente uma função de x. E a hora que eu imponho a condição inicial, ela vai dar f de x. Então, eu tenho unicidade. E é claro, né? A u de xy é igual a f de x. Claro que ela depende continuamente dos dados iniciais, porque quem que é o dado inicial? F de x, tá? É a minha condição inicial. Ela depende continuamente, porque ela já depende diretamente aqui da f de x. A f de x está aparecendo no corpo do problema. Então, aqui, ó. Então, teremos que U pertence à classe C1 de R2, vírgula. U satisfaz a equação. U satisfaz a equação. E U é única, tá? Ou U é a... deixa eu apagar aqui e escrever direito, né? U é a única solução. Isso hoje é horrível quando dado o toque aqui, fica aumentando. Preciso descobrir o jeito de tirar isso aqui. Então, U é a única solução da nossa equação. Do nosso PVI, né, na verdade. PVI, problema de valor inicial, tá? Pessoal, ficou um pouco pequeno, deixa eu aumentar só aqui um pouquinho, tá? E trazer aqui. Tá? Então, a gente tinha visto na aula passada, a gente fez isso. Então, assim, esse problema aqui é um problema que eu chamo que ele é bem posto no sentido de Hadamard, tá? Qual é a outra questão? Bom, vamos fazer de novo, vamos pegar esse mesmo problema, só que eu vou mudar a curva inicial, tá? Então, a gente vai considerar o problema agora. Pessoal, se tiver dúvida, vocês vão me falando, tá? Mas a gente vai considerar o problema agora, o de y igual a zero, tá? E a u em cima do zero do eixo y, né? O zero y, só que é uma f de y, tá? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu quero encontrar soluções, quero ver como que são as soluções disso aqui. Bom, a gente já sabe, né? Cadê o mouse? Sumiu. Tá aqui. Aqui. Ó, pelo que a gente viu anteriormente, vírgula.
a gente sabe que a U de x, y aqui, quando a gente resolve a solução geral, né? Ela é uma constante, mas uma constante com relação a y. Ela é uma função de x, tá? E aí, olha assim, olha o que a gente tem aqui, olha. Usando a condição inicial, vírgula. Olha aqui, se eu derivar a condição inicial, eu vou ter que U de y, tá? 0y é igual a f' de y. Só que a derivada com relação a y em todo o R2 aqui, ó. Só que essa derivada aqui em todo o R2, ela vale zero, tá? Então, a f' de y, ela é nula, tá? Bom, se a f' de y é nula, isso aqui implica, né, que a derivada dessa função aqui tem que ser, ela é nula. Bom, a f só depende de y. Aqui eu já estou dizendo que a minha função só depende de y. Então, f de y só pode ser constante. Vou colocar um k aqui. Constante. Tá? Ela é constante. Então, o que acontece aqui, pessoal? Para ela ser constante, se ela for constante, a gente tem um problema aqui. Isso indica que o nosso PVI, nesse caso, só terá solução se f constante, tá? Se f não for constante, a gente não tem solução. Aí tem mais um problema, além disso aqui, olha, a gente tem um problema, além disso, essa solução não é única, tá? Pois por que essa solução não é única? Pois K pode ser qualquer número real, tá? Então, gente, a gente não tem unicidade de solução. Isso aqui mostra uma coisa, ó. Isso mostra que nosso problema é mal posto. Tá? Ele não é mal posto, ele não é bem posto, tá? Lembrando sempre no sentido de Hadamard, ele não tem unicidade, tá? Deixa eu só passar para lá mais um pouco, vou mostrar uma coisa aqui, olha. Qual que é a diferença do primeiro caso para esse segundo? No primeiro caso, a gente tem aqui, ó. Deixa eu só arrumar isso aqui direitinho. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para guiar minha caneta aqui. Essa folha já não deixa.
Aqui, ó. Tá? Nesse caso, o que a gente tinha aqui? A gente tem o seguinte. A gente tem uma curva, no primeiro caso, a curva x, p de x, tá? É uma curva que passa por um ponto que a gente pode dar de condição inicial, né? x0, aqui vai ser p de x0. P de x0, tá? Essa é uma curva. Então a gente vê que se eu pegar essa curva inicial aqui, ela ela vai me dar uma única solução, porque olha, aqui ela passa somente por uma vez por esse ponto aqui, tá? No caso nosso lá, uma coisa que a gente pode observar. Esse aqui é o primeiro caso. No segundo caso, tá? Vou arrastar para cá. A gente está aqui, olha. A gente está pedindo que a minha solução seja tal que ela seja tal que no eixo y ela seja uma função de x. Então ela aqui, olha, a nossa curva inicial é essa aqui agora, tá? A nossa curva inicial é essa. E a gente vai ter esse tipo de coisa, eu quero que aqui é a minha 0y, né? É a minha curva inicial. A gente quer que a nossa solução ela seja a y aqui de x, y ela seja zero para todo mundo aqui no R2, e em cima dessa curva aqui, olha, vou até colocar de vermelho, u de xy, ou aqui nesses pontos aqui, né? Ela seja f de y. Bom, aí a gente viu que ali, fazendo as contas, a gente verificou que isso aqui só é possível ter solução se isso aqui é constante. E aí, pelo fato de ser constante, ela vai poder ter infinitas soluções. A gente ainda você poderia considerar o seguinte caso. Ó, vou jogar mais um. A nossa u de y igual a zero. E aí eu não faço em cima do eixo y exatamente, mas sobre uma curva inicial a curva inicial minha seria o eixo paralelo ao eixo y, tá? F de y aqui. Se fizer as contas, a gente vai dar a mesma coisa daqui, olha, analogamente,
vírgula, teremos soluções, solução, se e somente se f constante. Além disso, vírgula, não temos unicidade. Tá? Além disso, a gente não tem unicidade. Vamos fazer outra brincadeira aqui? Aí antes de continuar, ainda vou continuar insistindo nessa coisa, né? Deixa eu só colocar o próximo que a gente vai analisar. Agora imagina se eu tiver o seguinte problema de valor inicial. O de y igual a zero. Aqui u, eu vou pegar exatamente o que está no livro lá, em cima dessa curva aqui, 1 menos y ao quadrado, y, isso aqui tem CF de y, tá? Olha isso aqui, eu vou fazer só para vocês verem isso aqui. Agora, o que é a nossa curva inicial aqui? O que seria a nossa curva inicial? Vou me ajeitar aqui para fazer. Eu acho que a posição que eu estou fazendo aqui está fazendo entortar tudo, né? O que seria a nossa curva inicial? Nossa, tá horrível isso aqui. Ah, tem um jeito de fazer melhor. Só um instantinho, pessoal. Já. Não, não é nada aqui. É na mesa, não é nada. O problema é a posição. Preciso achar uma posição que dê certinho aqui. Aqui, ó. Só um instantinho. Vai torto assim mesmo. Mas olha. Se vocês notarem, essa daqui é uma parábola, tá? Uma parábola que está no eixo X, tá? Ela corta o eixo Y nos pontos 1 e menos 1. E ela é zero aqui no 1, tá? Então aqui, ó. Mais ou menos assim, pessoal. Nossa senhora, esse ficou horrível, hein? Sumiu o mouse aqui. Tá aqui.
Já está aqui. Então, pessoal, ó, isso aqui é uma parábola. Passa, não, passa por esse ponto aqui. Então, essa é a nossa curva inicial, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer para esse problema. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui com esse probleminha. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente já sabe que u de x, y aqui ela tem que ser uma constante de x, né? C de x. A gente já sabe que tem que ser mais ou menos desse jeito, né? A gente sabe também que o quê? Para cada x0, né? X0, vírgula. A minha u de x0 deixa eu só aqui. Vamos, antes de tudo, analisar o gráfico aqui ainda. Ó, então a gente sabe que a minha u de x0, a minha para ser solução, é uma função de x0 aqui, de g de x, né? Uma outra coisa, vamos agora analisar a condição inicial aqui. Olha, a curva inicial é essa daqui, essa parábola que corta, e olha, corta o eixo y em duas partes, né? E ali. Gente, antes de continuar, tudo bem? Estão entendendo? Alguma dúvida? Cássio? Tranquilo. Uhum. Então, aqui, olha, a curva, desculpa só essa coisa da lousa aqui, a posição, como eu estou usando duas telas aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, que ela está dando trabalho. Ó, a gente já viu que a minha curva, minha solução, ela é constante, tá? É uma constante, só depende de x ao longo de curva de retas horizontais, verticais, tá? Essa é a minha curva inicial. Nota que ela corta o eixo y em dois pontos exatamente. Então, a gente já sabe que essa função aqui, ela tem que ser constante em cima dessas retas verticais, em particular do eixo y. Então, a gente tem o seguinte, olha. A gente sabe que para cada x0 ali, olha, para cada ponto x0, a gente vai ter aqui o seguinte, que aqui é para cada x0, a gente vai ter que u de x0 u de x0 y ela tem que ser igual a u de x0 menos y, tá? Porque em cima para cada... O que significa isso, u de x0 para cada x0? Por exemplo, se eu for aqui em cima do... Por exemplo, eu pego o x0 aqui, ó. Uhum. Eu pego o x0 aqui. Vamos supor que o meu x0 esteja aqui. Se eu traçar uma reta vertical, nota que ela vai cortar a curva inicial em dois pontos aqui. Aqui é o menos y, vou colocar o menos y0. E aqui y, tá? Zero. Então, se eu fizer isso para qualquer ponto aqui onde está interceptando a curva inicial, eu tenho que vale isso. Mas se vale isso aqui, olha, então a minha curva ela é constante, ou seja, ela vai ser constante ao longo dessas retas, ou seja, e aqui como eu intercepto nesse ponto e nesse ponto, eu tenho que vale isso aqui.
Se vale isso daí, essa daqui tem que valer ali em cima da minha curva inicial, esse ponto x0 lá, e y está em cima, y0 está em cima da minha curva inicial, isso aqui vai ter que valer y0, isso aqui vai ter que valer f de y0, e aqui vai ter que valer f de menos y0. Ou seja, isso, pessoal, isso vale para qualquer y0. Por quê? O que eu vou fazer aqui, olha? Basta, para qualquer y0 aqui, eu pego lá onde está interceptando, baixo, pego meu x0 e faço essa conta aqui. Oi, Ali, me fala uma coisa. Se tem que valer isso para todo y0, isso aqui vai valer para todo y. Para todo y, isso aqui, f de y vai ter que ser igual a f de menos y, tá? Para que eu tenha a solução. Lembra? A minha solução ela é constante, é igual a x, e ela, analisando minha condição inicial, eu descubro que a minha função f tem que valer isso aqui. Igual no outro caso, eu descobri que a f, ao longo das curvas horizontais, ela tem que ser zero. Ela tem que ser constante. Agora, em cima dessa curva aqui da parábola, ela deu isso. Então, para eu ter solução, que tipo de função que eu tenho que ter aí, Ali? Isso aí é a definição de função par, não é? Ou ímpar? Exatamente, função par. É par, né? Exatamente isso. Perfeito. Uhum. Então, qualquer uma que seja par vai valer, né? Porque aí a f de y vai ser igual a f de y. Exatamente. Então, a gente só teremos uma solução. Só teremos solução se a minha f for par, né? Então, só teremos solução se f for par e de classe C1. Tá? Então, olha, antes eu já ainda tenho mais comentários para fazer sobre esse problema aqui, mas a gente nota o seguinte, que a gente vai notando aqui que para cada condição inicial eu tenho uma questão. Se, voltando aqui, aproveitando que estão os problemas aqui, então só voltando aqui, olha, se a minha condição inicial é dada por que a gente foi fazendo, né? É dada por isso aqui, ou seja, a minha condição inicial, a minha curva inicial é o gráfico de uma função de x, tá? A gente tem unicidade, que é o caso desse gráfico. Se a minha solução, a minha condição inicial é o eixo y, eu tenho que a f tem que ser constante. E aí, se eu fizer a mesma conta aqui, olha, até aproveitar esse desenho aqui, colocar em verdinho, para qualquer curva da forma, essa daqui, x0, para qualquer curva da forma x0, y, tá? Que é essa curva aqui, ela passa no x0, ou seja, a reta x0y, vai acontecer a mesma coisa. Minha f vai ter que ser constante. Então, para minha equação diferencial da forma y igual a zero, com os dados iniciais, essa é a solução dessa equação, ela vai ser constante ao longo de retas verticais, tá? E em cima dessa parábola aqui, a gente já teve que ter que f tem que ser uma função par, tá?
Ou seja, se vocês perceberam, depende muito da minha condição inicial para esse problema ter solução, né? E ter solução única, né? E aí, é aqui também, nesse caso aqui, olha, ele também não tem unicidade. A gente vai ver por quê. Nesse caso, não tem unicidade. Por quê? Aí eu vou até colocar aqui que está o desenho melhor feito. Eu vou compartilhar aqui os nossos slides, tá? Aqui eu tenho aqui já feito. Oi, Cássio. Ah, tá. Posso explicar sim. Vamos lá. Antes de ir para lá, né? Onde escrevi de verde. Vamos lá. Eu vou falar tudo, aí você vai entender melhor. Ó, só pelas curvas. Quando o meu dado inicial, olha, isso aqui é a minha curva inicial do primeiro problema. Quando ele é o gráfico de uma função, eu tenho unicidade. Aqui, olha, esse aqui, Cássio, nesse verdinho que eu fiz, se a gente fizer a mesma conta, ó, se eu tiver y de i igual a zero e u de x0, y igual a f de y, olha, fazendo a mesma conta, fazendo a mesma continha, a gente vai descobrir que a u de x, y tem que ser igual a constante. Vai ser a u de x, y, não, perdão, a f de y. O de y aqui. Se eu tiver essa condição inicial aqui, eu fizer aquela mesma derivada lá, mesma coisinha que eu tinha feito antes. A u de y calculado em x0, y vai ser a f' de y, certo? Que é essa condição inicial. Só que ela tem que satisfazer a equação, então isso aqui tem que ser zero. E a gente descobre novamente que a f tem que ser constante, tá? Tá. Então a minha f aqui, olha, a f aqui tem que ser constante também, tá? Constante. Então o que eu estava explicando? Olha? Se as minhas curvas iniciais sejam qualquer curva vertical aqui, olha, ao longo das curvas verticais, a solução dessa equação aqui ela é constante, tá? E agora, Cássio, ficou mais fácil? Ah, não está compartilhando, perdão. Pera aí, só um instantinho, Cássio. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Deixa eu mostrar. Eu fui fazendo, vocês deviam ter me interrompido, falar, o professor não está compartilhado aqui. Vamos lá, que vai abrir aqui. O meu tava. Oi? O meu tava no quadro. Ah, estava sim. Ah, então tudo bem. Então, então o que acontece? Ao longo de curvas verticais, a solução daquela equação ela é constante, ó, como aparece aqui, tá? Ela é constante. Se eu pegar qualquer curva vertical aqui, ela é constante. Aí eu não sei, ficou claro agora? Ficou claro, né? E se eu pegar, por exemplo, em cima dessa parábola aqui, eu vou ter que impor que a minha f seja par, né? Agora, vamos aproveitar aqui ainda. Nesse caso da nossa f aqui, ó. No nosso caso ainda, a gente tem o seguinte. E aí eu vou compartilhar aqui os slides que ficam mais fácil para a gente entender, tá? Vamos colocar para só apresentar. Então, pessoal, aí foi essa, que foram as contas que a gente foi fazendo aqui. No caso desse caso da minha
da minha parábola, que a gente viu que tem que ser par, ó, o que acontece? Eu sempre tenho duas aqui, então impõe que a minha f tem que ser par. E mais uma coisa aqui, olha, tá vendo? A gente só vai ter, a gente precisa que a solução seja, olha, eu quero que essa equação seja resolvida em R2, tá? Ou seja, todo plano. O que acontece? Essa curva, ela só chega até aqui, olha, onde aqui a reta, aqui exatamente no bico dela é a reta x0 igual a 1. Para lá mais, eu não tenho uma solução que eu não tenho mais uma solução que passe em cima dessa curva característica, ela seja que ela intercepte essa curva característica aqui, tá? O que eu vou ter que fazer? Olha, é exatamente isso, ó. Como vimos na equação ponto 2, a solução geral da EDP é uma função apenas de x, tá? Como a gente viu. Então a gente tem u de x0 igual a y igual a g de x0, ela será constante. Ou seja, u de xy é uma constante que tem sobre retas verticais. Foi o que eu expliquei para vocês. Olha. Dado x0 menor que 1, a reta vertical x igual a x0 intercepta a curva inicial. Que é o que a gente viu aqui. Espera aí só um instantinho. Aqui, olha. Para qualquer x aqui, essa daqui é exatamente a curva passa aqui a x0 igual a 1. Para trás dela, a minha curva inicial ela é interceptada para a curva x igual a x0, tá? Em todos os pontos para trás, para x0 menor que 1. E se o x0 for... E se o x0 for menor que 1, se o x0 for maior que 1, tá? A reta vertical x igual a x0 não intercepta a minha condição inicial. Olha, para todas as retas que estão para frente aqui, isso aqui a gente não tem intersecção. Só que a gente quer resolver esse problema aqui para todo o R2, tá? E aí, o que a gente está procurando, na verdade, é soluções de classe C1. Eu quero uma solução clássica, né? Então, eu tenho que ter solução de classe C1. Então, a gente observa o seguinte, olha, que a minha solução, se o x for menor ou igual que 1, ela vai ser u de xy igual a f de x, f de 1 menos x. Por quê, gente? Só lembrar que a gente está aqui no problema onde que eu quero que a minha curva seja x igual a x igual a 1 menos y ao quadrado. Se eu isolar o y, vocês vão ver que a gente vai ter y igual a mais ou menos raiz de 1 menos x, tá? E aí, y igual a 1 mais ou menos 1 menos x, eu troco y por raiz de 1 menos x, tá? Aqui, ó. Então, é isso que ele está fazendo. Então, para x menor que 1, onde que o gráfico das retas verticais, elas interceptam minha curva inicial, a solução u de xy tem que ser essa, tá? Porque tem que satisfazer a minha condição inicial. E aí eu quero que ela seja de classe C1. Para x igual a 1, olha, voltando no gráfico aqui, para x igual a 1, a minha reta aqui ela vai ser tangente ao gráfico, ela vai cortar só em um ponto, tá? E aí eu faço o seguinte, para eu ter solução clássica, eu tenho que a minha derivada tem que existir nesse ponto e ela tem que ser para x igual a 1 e tem que ser contínua nesse ponto, né? Para eu ter de classe C, para ter uma função de classe C1. Então eu vou pedir que essa derivada aqui exista, tá? Essa derivada aqui, por quê? Se ela existir nesse ponto para x igual a 1, tá? Ela a minha solução eu vou ter a minha condição de classe C1 garantida, tá? E para x maior que 1, eu tenho que ter soluções de classe C1. O que eu faço? Para x maior que 1, eu vou poder colocar qualquer função de classe C1 para frente aqui. Então, minha solução, para ficar completa, ela fica assim, olha, ela tem que existir essa derivada aqui no x igual a 1. Então, eu vou colocar aqui y de xy, ela tem que ser f de 1 menos raiz de x, tá? Para x menor ou igual que 1, tá? Onde a gente tem aqui
A gente viu que U tem que satisfazer isso e eu imponho que essa derivada aqui existe, tá? E para x maior que 1, eu coloco uma função g de x de forma que ela seja de classe C1 no intervalo de 1 até o mais infinito, tá? E tem que colocar mais uma coisa, ela tem que satisfazer para essa C de classe C1, para essa emenda aqui ser contínua, né, a derivada ser contínua, a g de 1 tem que ser igual a f de 0, exatamente, né, porque quando eu coloco 1 aqui, ó, vai dar 0, então vai ser f de 0, tem que ser a g do 1, que a g começa a partir, ó, g de x, y, ela tem que ser igual a 1, e a g' de 1 tem que coincidir com essa derivada aqui, tá? E aí eu tenho a minha solução de classe C1. Que pega aqui? Essa g de x aqui, essa g aqui, ela pode ser qualquer função de classe C1. Não importa, desde que ela seja de classe C1, a gente vai ter que isso vai ser nossa solução. Isso implica o quê? Que a gente também perdeu a unicidade aqui, tá? Ficou claro isso, pessoal? Cássio e Ali, deixa eu só colocar para ver vocês aqui. Yali, tá claro isso? Sim. Cássio, também tranquilo ali, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente percebeu o seguinte, que isso foi um exemplo para mostrar que para que a gente tenha a solução do problema e tenha unicidade, a gente depende daquela equação ali em particular, a gente tem que ter depende muito da condição inicial. E isso não é só não é coincidência, tá, gente? Quando a gente for trabalhar com os nossos problemas ali, a gente vai ter solução ou não, dependendo das nossas condições iniciais, tá? Aqui que eu fiz aqui, isso aqui é um problema de ordem 1, tá? Uma equação de primeira ordem, e as variáveis, a gente está em duas variáveis, x e y, né? Eu vou continuar aqui discutindo, então, as nossas questões, né? Olha, então, olha, aqui só é o comentário que eu acabei de fazer para vocês, olha. Aqui tem solução única para qualquer condição f de classe 1 se a curva for tal que a reta y igual a x intercepta exatamente um ponto, que é o caso do primeiro caso. No primeiro caso, onde a gente tem que o gráfico do minha curva é o gráfico de uma função, as curvas retas e horizontais só vai interceptar num plano, em um ponto só. Tá? Deixa eu ver, tem até o desenho aqui, olha. Exatamente, quando tem isso aqui, olha, eu tenho unicidade de solução, tá? Em outras palavras, a curva inicial é o gráfico de uma função, tá? Aí recaímos no problema 1.1, que é o que a gente resolveu. A equação 1.4, né, a gente ainda agora, se a gente tiver aqui o caso onde a curva, por exemplo, a gente acabou de ver que é uma parábola onde a minha reta vertical intercepta em dois pontos, a gente perde a unicidade. Em particular, no caso das retas verticais, pessoal, onde na nossa condição inicial é o eixo y ou qualquer eixo paralelo ao eixo y, a gente está interceptando a curva inicial, a nossa solução vai interceptar a curva inicial em infinitos pontos. Vai interceptar a curva inicial, ali a nossa curva inicial está sendo interceptada por infinitos pontos, porque a nossa curva inicial e a reta vertical y é igual a vertical, o eixo y é o mesmo, ou qualquer reta vertical ali, tá? Então a gente perde unicidade também ali, para esse problema aqui, tá? A gente ainda pode estudar que essa equação, a gente estudou agora até aqui o problema homogêneo, né? A gente pode estudar o problema não homogêneo. O que é o problema não homogêneo? Quando eu tenho essa função aqui desse lado, é uma função não nula, tá? A minha função independente. Esse problema é um pouco mais simples de resolver quando essa h de xy aqui só depende de x e de y, tá? Aí, a gente vai pedir que essa h aqui seja contínua em R2, tá? Porque a gente vai
porque a gente vai precisar de soluções de classe C1. Então, para que a minha solução seja de classe C1, a derivada dela com relação a y tem que ser contínua. Tá? Então, por isso que eu estou pedindo que h seja contínuo. Eu vou observar também que as características... a gente observa que as características planas, né, aquelas retas, o que ele está chamando de característica? São essas retas que estão interceptando as nossas curvas iniciais, tá? Eu acho que ele deve ter falado aqui. Não, não falou. Eu acho que quando eu montei um slide, eu cortei. Só voltando aqui naquele desenho, só aqui para a gente explicar uma coisa. Essas retas horizontais aqui não são qualquer retas, tá? São retas que a gente chama retas características do problema 1.9, tá? São as curvas características. A gente tem que guardar isso porque vai ser muito importante para a gente. A gente vai ter um método que usa essas retas, essas curvas características aí para resolver os nossos problemas de EDP, tá? De primeira ordem. Os nossos problemas de primeira ordem a gente vai acabar resolvendo usando as curvas características, que no fundo, depois eu já vou adiantar como é o método. Como que vai ser o método? Quando a gente tem essas curvas características, a gente faz de tal modo que, ao invés de a EDP, a gente a princípio não sabe resolver, mas tanto você, Yali, quanto o Cássio fizeram EDO. E EDO a gente sabe resolver. A gente vai cair em EDOs de primeira ordem. Essas a gente sabe resolver. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou desmontar a minha EDP e transformar ela em vários problemas de equações diferenciais ordinárias, de EDOs, de primeira ordem. Tá? Ao longo dessas curvas aqui, que eu chamo as nossas curvas características. Ela não precisa... Vocês vão ver que, dependendo do problema, isso aqui não são retas, né? Elas podem ser qualquer outro tipo de curva, tá? Mas elas são as nossas curvas características. E a gente resolve os problemas ao longo delas, vocês vão ver, vão entender por quê, tá? Aqui, então a gente pode resolver também o problema não homogêneo, também através da mesma maneira, tá? E para o nosso exemplo, a equação não homogênea corresponde a esse aqui, onde isso aqui tem que ser de classe de contínua para a gente ter solução de classe C1. E observe que as características planas desse problema aqui são exatamente essas retas aqui, né? Depois a gente vai ver como que a gente acha essas características, tá? Mas o problema aqui, y u de y, a derivada parcial com relação a y igual a h de x, y, ela vai ter as mesmas curvas horizontais ali como verticais, perdão, como características, tá? Planas ao longo, ou seja, ao longo dessas retas x igual a x0. E aí, ao longo dessas retas x igual a x0, esse problema aqui a gente pode olhar ele dessa forma. dy igual a x0, y igual a h de x0, y. O que eu quero que vocês notem aqui? Gente, aqui eu não estou resolvendo uma EDP. Porque aqui, olha, eu travei o y, o x. Eu estou fazendo o x constante. Então, eu só estou resolvendo isso aqui com relação a y. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Como que a gente resolveu esse problema quando era zero? A gente integrou com relação a y. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai integrar com relação a y para resolver esse problema. O x está parado. Tá? Então, no fundo, eu estou resolvendo uma EDO ao longo dessa curva aqui. Olha, ao longo dessa curva. E essa curva aqui é uma reta horizontal. Então, ao longo dessa curva, eu vou resolver essa EDO. Tá? Então, o que, que eu faço? A gente vai fazer aqui, tá? Vou voltar a luzinha lá para a gente fazer umas contas aqui.
tá? Vai resolver aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero resolver esse problema aqui, u de y igual a h de xh de xy, onde aqui é a minha u. A gente vai resolver. A gente viu que só tem unicidade se a gente tem x igual a p de x, ou seja, a minha curva inicial é o gráfico de uma função de x, tá? E a gente vai colocar a nossa curva inicial assim, né? O que eu faço aqui? A gente, no fundo, vai acabar resolvendo o seguinte problema. Esse problema aqui, olha, a gente pode olhar ele para sendo assim, para cada x0, né? Para cada x0. x0 pertencente a R, porque a gente quer resolver esse problema aqui em R2, tá? R2, e aqui é x pertence a R. Então, para cada x0 aqui fixo, eu vou ter a seguinte equação diferencial ordinária. Derivada com relação a y da u é igual a minha h de x0 y. Tá? O que eu faço para resolver esse problema? Eu vou integrar com relação eu vou integrar ao longo dessa curva y igual a p de x. Essa curva a gente já fez ali para trás, mas ela é assim, olha. Ela é uma curva desse tipo aqui, é uma curva xp de x. Essa aqui é uma curva, é o gráfico de uma função, tá? E aqui, para cada x0, eu fixei aqui. Bom, odeio quando satisfaz, né? Faz isso. Então, para cada cara aqui, olha, isso aqui vai ser P de x0. Então, eu quero resolver o problema de valor inicial. Tá, vou fazer de vermelho aqui. Passa por esse ponto. Nossa, a gente ficou pior, né? Vamos lá, apaga aqui. Apaga aqui. E tira o zoom. Vou apagar isso aqui também. Aqui vai ser P de x0. P de x0. Aqui. Então, para a nossa curva inicial, ela vai passar aqui, né? Então, eu quero resolver esse probleminha aqui, tá? Para eu achar a solução, eu quero achar a minha solução ao longo dessa curva aí, tá? Eu quero achar a minha solução ao longo dessa curva. Então, o que vai acontecer? Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tirar o zoom. Então, eu quero resolver isso ao longo dessa curva xp de x aqui. E aí, para isso, pessoal, eu faço o seguinte, para achar a solução aqui, no ponto x0, y0, né? Então, eu tenho minha curva inicial. E aí, eu posso pegar e fazer o seguinte, olha. Esse ponto x0, a gente vai pegar o ponto x0 e y0. Deixa eu pôr aqui de preto. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, y0. Tá? Esse ponto aqui é o ponto x0, y0. Ele não pertence à curva. Qual é o ponto que pertence à curva? y0, p de x0, tá? Então, para eu achar isso aqui, eu coloquei aqui em cima, poderia estar embaixo, tanto faz, tá? O x0 poderia estar aqui, o ponto y0 poderia ser esse. A gente escolheu só de cima por comodidade. Como que a gente pode resolver esse problema
a nossa EDP. Eu quero que ela, no ponto inicial, na minha curva inicial, ela valha, eu quero encontrar minha U de X de forma que ela valha para todo R2. Por isso que eu posso pegar, eu quero que ela, como que vai ser, como que é um ponto do R2, X0, Y0. A gente pode pegar esse ponto aqui. E aí, o que eu quero fazer aí? Então, eu tenho que resolver esse problema aí. Como que vai ser a nossa U? A nossa U, eu vou integrar ali com relação a Y ao longo desse segmento aqui, tá? Eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, eu vou pegar, fazer a minha U, tá? Minha U de x0, y0, ou seja, quanto que vale minha solução nesse ponto? Ela vai ser dada pela integral, porque é assim que eu tenho que integrar a U de y, né? Sai do ponto inicial. Quem que é o ponto inicial? A coordenada no ponto, a coordenada y no ponto inicial é p de x0. Tá. Eu vou descobrir como que eu faço para desativar esse zoom assim automático quando a caneta bate, tá? É porque aqui, quando a gente usa dentro do Teams, isso aqui não dá esse problema. Quando eu uso a lousa fora, essa Whiteboard fora, ela não faz isso. Eu não sei por que aqui está fazendo isso aqui. Toda hora eu pato a caneta aqui, ó, a caneta que eu tô falando é essa aqui, ó, a caneta da... Não sei se já viram, eu tô usando... Deixa eu só explicar, isso aqui é uma lousa, é uma mesa digitalizadora, né? E essa mesa digitalizadora, ela tem essa caneta aqui, tá? Então a gente usa isso. Eu estou usando isso. Quando eu uso fora daqui do Teams, ela é tranquila. Quando eu uso aqui, ela fica dando esses zooms aí, fica atrapalhando. Toda hora que eu vou escrever, eu bato a caneta, ela dá o risco para lá e dá um zoom, né? Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Mas então, olha, no ponto x0, y0, como eu já tinha dito, né? A gente está o quê? No fundo, quando a gente está integrando com relação a y, pessoal, a gente está integrando sobre esse segmento, ó, daqui para cá, em cima desse segmento. Então, daqui para cá, a minha h, eu estou integrando com relação a y, então o x0 está fixo. Aqui eu vou colocar uma variável, vou colocar uma variável t, tá? Variável de integração, dt, mais a u. A gente tem aqui, olha, um dado inicial. A gente sabe quanto que a U vale. A gente sabe que a U tem que valer. A gente deve ter, né? Que a U tem que valer U no ponto x0, como dado no ponto x0, tem que ser P de x0. Só que nada mais, nada menos, se vocês... O que você fez aí, professor? Eu usei o teorema fundamental do cálculo, né? Deixa eu só colocar aqui para vocês. E voltar de novo. Aqui eu só usei o teorema fundamental do cálculo, tá? O que eu usei foi que se eu tenho aqui a integral de A até B, ou de A até T, né? De uma F de X. Aqui eu vou colocar S, ds. Isso aqui, na verdade, é a primitiva da F em xt menos a primitiva da F em xa, tá? Só isso que eu fiz. Eu usei o teorema fundamental do cálculo. E aí eu isolei essa daqui, essa parte aqui, eu joguei para esse lado, tá? Então a nossa solução ela vai ter que ser dessa forma, tá? Só que aqui, gente, eu olho aqui, quanto que tem que valer, olha, a gente sabe, quanto que vale U de x0 em P de x0? U de x0, P de x0, a gente está resolvendo o problema de valor inicial, tem que valer F de x0. Então, aqui, isso aqui vale F de x0, tá? Essa daqui.
mais a integral de P de x0 e y0 P de x0, y0 é igual a h de x0 t dt, tá? Então, a nossa solução é essa, tá? Bom, isso eu fiz para esse ponto x0 e y0. Se eu pegar outro ponto aqui, olha. Se eu pegar um novo ponto aqui, x1, y1, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar a reta perpendicular, vertical que passa, intercepta, aqui vai dar x1, aqui vai dar, aqui em cima seria o ponto P, a ponto y1, aqui onde intercepta seria P de x1, tá? E aí eu integraria daqui a aqui, fazendo a mesma conta, tá? Então, gente, isso aí vale para qualquer ponto XY ali, tá? Se isso vale para qualquer ponto XY do R2, a nossa solução nesse caso, como que vai ser a nossa solução? A nossa solução vai ser U de XY, tá? Para qualquer XY, isso aqui vai ser a minha f de x mais a integral, tá? Da p de x, y, h de x, t dt. Certo? Alguma dúvida nisso, pessoal? Yali? Ah, você quer que repete? Desculpa, Nossa, foi lá no 11.2. O Cássio, você quer que eu repita? Eu vi agora, eu não olhei, é porque como eu estou escrevendo na lousa aqui, às vezes os comentários... É que eu esqueci de deixar no chat, aí eu não vi. Você quer que repete? Ah, não precisa, você entendeu? Ah, ok. Gente, peço desculpas. Infelizmente, o online é ruim por conta disso, né? Eu tenho que descobrir um jeito que eu deixo o chat aberto aqui para mim toda hora, tá? Gente, o que aconteceu ali foi o seguinte, olha. Eu achei minha solução. O que aconteceu aqui, ó? Deixa eu fazer o desenho, né? Aqui. Aqui. Com a minha curva inicial passando aqui, olha. Essa daqui é a minha curva inicial x, p de x. Aconteceu que eu construí, olha, essa solução minha, eu construí para cada ponto x, olha, por exemplo, se eu pegar aqui x0, y0. Então, para cada ponto aqui, pessoal, olha, se eu pegar um ponto aqui, x0, y0, eu faço o quê? Eu desço uma vertical, ela intercepta aqui, eu integro daqui a aqui. Se eu pegar outro ponto, x1 e y1, x1, se eu pegar um ponto aqui, x1, ai, gente, que nome de Deus. Se eu pegar um ponto aqui, x1, y1. Nossa, tá piorando isso aqui. Então, vamos lá. Você vai me deixar escrever agora, Luz? x1, y1.
Se eu descer uma reta vertical aqui, o que eu faço? Eu intercepto aqui embaixo e só basta eu integrar daqui a aqui, eu vou saber a solução quanto vale nesse ponto x1, y1. E eu faço isso para todos os pontos do R2, tá? Aonde que eu faço o quê? Eu estou integrando, se vocês perceberam, eu estou integrando ao longo dessas características, tá? Então, esse daqui, gente, agora já é 11h15, já vai dar o horário nosso, mas o que eu estou fazendo aqui é integrando ao longo das características. Isso vai ser um método chamado método das características, tá? E aí a gente vai descobrir, para cada equação diferencial, para cada problema de valor inicial, a gente vai descobrir quem são as curvas características, tá? E, descobrindo as curvas características, a gente integra ao longo delas para achar a solução do nosso problema. O que eu estou fazendo aqui? No fundo, eu estou desmontando a minha EDP em várias EDOs, em infinitas EDOs, e eu resolvo ela, tá? E aí eu tenho a minha solução da minha EDP. Qual que vai ser a questão aqui? A gente viu lá, deixa eu compartilhar aqui rapidinho de novo os slides, tá? O que a gente viu? Não vou nem colocar em módulo de apresentação, porque a coisa é rápida, rapidinho. A gente viu o seguinte. Qual é o problema? Para eu ter uma coisa, para eu ter a solução e obter unicidade, olha aqui, olha, as minhas curvas características no caso da minha equação do meu problema de valor inicial, da minha equação y u de derivada parcial de u com relação a y igual a zero, a gente obtém curvas, as curvas são retas verticais, tá? O que acontece? Nesse caso aqui, ela só está interceptando num ponto. E aí eu obtenho solução única. Mas olha aqui no gráfico, quando a gente pegou aquela parábola. Olha quando a gente pegou a parábola aqui, ó. Ela intercepta em pelo menos 2 pontos. E aí isso daí dá problema. Isso me deu problema na hora da unicidade, tá? E me deu problema também que restringiu qual a função que tem que ser aqui. Que minha função, para eu poder resolver esse problema, ela tem que ser par, tá? No caso ainda pior, que é essa daqui, olha. No caso onde a minha curva inicial, cadê ela aqui? Esse aqui é meu problema. A minha curva inicial, olha, do U de 0y aqui é o eixo y, ou a minha curva inicial é qualquer reta vertical paralela ao eixo y, tá? A curva inicial ela tá coincidindo com as curvas características. Ou seja, a reta tangente da minha curva inicial é igual à reta tangente da minha curva característica. Isso dá problema, eu não tenho unicidade de soluções, eu acabo tendo problema com a unicidade, tá? E olha, só olha esse caso aqui, por exemplo, está interceptando em 2 lugares aqui também. Então, eu perco a unicidade nesse caso e perco a unicidade quando a minha curva inicial ela está exatamente a minha reta tangente está coincidindo com a reta com a tangente das minhas curvas iniciais. Então, tudo isso vai contar para eu obter a solução, tá? Eu não posso ter, por exemplo, aqui, olha, a reta tangente aqui nesse ponto, ela é exatamente paralela à minha curva inicial, que é as curvas iniciais. Isso é um problema, acabo não tendo solução nesse caso. Acabo tendo solução, mas ela não é única, tá? A gente tem uma infinidade de soluções. Aí eu tenho um problema meu mal posto. Para eu ter o problema bem posto, eu tenho que ter uma coisa do tipo assim, ó, onde a minha curva, onde as características interceptam a minha curva inicial em um único ponto. E tem mais um detalhe, ó, se eu pegar a reta tangente nesse ponto aqui, ou o vetor tangente nesse ponto, ele é diferente, ele é LI com o vetor tangente aqui das minhas curvas características, tá? Isso tudo vai contar para a gente conseguir usar o método das características, que é a próxima aula que a gente vai falar, tá? Esse método das características, ele coincide o quê? Em fazer o que a gente acabou de fazer aí. Olha, a gente
para achar soluções, a gente integra ao longo das curvas características. E aí depois junta todo mundo para formar a nossa solução. Tá? Então, pessoal, desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, né? 3 minutos. Ficou alguma dúvida, alguma coisa assim? Yali, o Cássio? Eu queria que vocês fossem sinceros, porque aí depois na próxima aula eu já venho para a gente resolver essas dúvidas também, tá? Yali? Ah, tá. Cássio? Ah, tá. Eu vou pôr uma lista de exercício para vocês hoje. Eu demorei um pouco porque eu vi que o que eu tinha dado até agora era pouco para colocar, tá? Eu vou fazer uma lista agora com essas coisas que a gente já falou, tá? Vou dar uma semana para vocês entregarem e depois na próxima também eu vou dando outras listas e assim por diante, tá bom? Mas são listas curtas, tá? Pessoal, então hoje só, tá? Aí até terça-feira que vem, né? Bom final de semana para vocês. Se tiver qualquer dúvida. E Ali, a gente precisa conversar para marcar a sua orientação, para ver o que você tem, até para a gente pensar no relatório e depois começar com o TCC, tá? Aí você me fala, você já me passou seus horários, né? Você está podendo mais à tarde, né? Ou à noite, né? A gente pode marcar para a noite orientação, por exemplo, quarta-feira à noite, terça-feira à noite eu não posso, segunda à noite eu não posso, pode ser quarta-feira à noite, se você só puder à noite, ou sexta-feira à noite. Ou se você puder de tarde, eu tenho todas as minhas tardes entre segunda, tirando segunda e sexta, todas estão livres, né? A gente pode conversar à tarde também, tá bom? Ok, tranquilo, Yali. Então você me fala para a gente, depois você manda no WhatsApp quando você acha que você pode semana que vem, que aí a gente marca já, tá?